ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para a verificação de quórum. Vereador Lucas, vereador Tunico, vereador Márcio, vereador Marquinho, vereador Alan, vereador Rodrigo, vereador Paulo Sérgio, vereador Lulu. Declaro aberta a 10ª sessão ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço ao vereador Rodrigo Penha que faça a leitura do versículo da Bíblia. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente ao teu povo. Amém. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 24 dias do mês de abril do ano de 2023, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizada na rua Dr. Samuel Costa, 2325, no Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 9ª sessão ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Presidida pelo vereador Marco Antônio Santos da Conceição, ocupando o cargo de primeiro secretário, o vereador Luiz Cláudio Alcântara da Costa. E a segunda secretaria, o vereador Rodrigo Carlos Silva Penha. Pelo livro de presença, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores: Luiz Cláudio Alcântara da Costa, Rodrigo Carlos Silva Penha, Flora Maria Salles França Pinto, Antônio Carlos Vasconcelos Gama, Marco Antônio Santos da Conceição, Lucas de Oliveira Cordeiro, Márcio Alvarenga de Oliveira e Alan Souza Ribeiro. O vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos justificou a ausência. O vereador Antônio Carlos Vasconcelos Gama leu o versículo bíblico. No expediente foi lido o seguinte: ata da 8ª sessão ordinária de 2023, memorando 025 de 2023,
Ato do Presidente 003 de 2023, Projeto de Lei Complementar 0407 de 2023, Projeto de Lei 022, 023, 032 de 2023 e os Projetos de Resolução 006 de 2023. Matéria votada no expediente, requerimento 027 de 2023, indicações 289, 291, 293 a 318. Vereadores que discursaram o expediente: vereadora Flora Maria Salles França Pinto, vereador Lucas de Oliveira Cordeiro, vereador Marco Antônio Santos da Conceição, vereador Rodrigo Carlos Silva Penha. Matéria votada na ordem do dia, os projetos de resolução 004, 006 de 2023. Projetos de lei complementar 004, 005 e 007 de 2023. Projeto de lei 019 e 020. Vereadores inscritos no expediente final: vereador Rodrigo Carlos Silva Penha, vereadora Flora Maria Salles França Pinto, vereador Antônio Carlos Vasconcelos Gama, vereador Marco Antônio Santos da Conceição e o vereador Lucas de Oliveira Cordeiro. Não tendo mais vereadores inscritos, nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, o vereador Luiz Cláudio Alcântara da Costa, primeiro secretário, lavei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretário. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 033 de 2023, que dispõe sobre autorização para a criação e o funcionamento do canil municipal e da outras providências. Origem: Poder Legislativo. Vereador autor Luiz Cláudio. Lulu. Projeto de lei número 033 de 2023 está encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de lei complementar 008 de 2023, que altera a estrutura administrativa direta da Prefeitura Municipal de Paraty e da outras providências. Origem: Poder Executivo, autor Poder Executivo. Projeto de lei complementar, projeto de lei complementar 008 de 2023. Primeira e segunda, vereador. De deliberação ao plenário. Vereador Lucas. Está na ordem do dia, isso? Autorização para entrar na ordem do dia, presidente. Na ordem do dia. Vereador Lucas. Vereadora Flora. Vereador Tunico. Vereadora Flora, contra ou favorável? Vereadora Flora, contra. Tunico. Márcio Alvarenga. Marquinhos. Alan Ribeiro. Eu favorável. Lulu. Contra. Então foram 7 votos favoráveis, 2 contra, é isso? O projeto chega hoje, ninguém lê o projeto, vai votar o projeto. Pô, vocês estão de brincadeira. Projeto de lei 008/2023 está para a ordem do dia em primeira votação. Está de brincadeira, pô. Porra, onde? Está sendo lido hoje ou Tramitando, não, está sendo lido hoje. já está tramitando há uma semana, não é isso? O projeto foi lido agora. Ele só entra na Câmara depois que ele é lido. Então está entrando de outra forma. Teve deliberação plenário, vereador. Não, mas ele foi lido agora. Sim, mas teve deliberação e foi liberado. Tá certo. Projeto de lei 034/2023, que institui no âmbito do município de Paraty o programa de apoio a pessoas com doença de Alzheimer e outras demências, aos seus familiares e da outra providência. Origem: Poder Legislativo, vereador autor Alan Ribeiro. Projeto de lei 034/2023 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça, Saúde e Defesa do Cidadão. Requerimento 028/2023, Comissão de Defesa do Cidadão. Convoca o secretário municipal executivo de governo, senhor Fabrício Soares, secretário municipal de Obras e Transportes, senhor
Valceni da Silva Teixeira e o diretor do DAI, senhor Tiago Costa, para prestar informações sobre o fornecimento de água para o bairro do Corisco e manutenção da rede de distribuição. Vereador autor. Da Comissão de Defesa do Cidadão. Requerimento 028 de 2023 está em discussão. Requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento 028 de 2023, aprovado por unanimidade. Requerimento 029 de 2023. Requer ao plenário nos termos do artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Paraty, do artigo 114. Está tudo enrolado isso aqui. Artigo 114, nono, o artigo 203, parágrafo 3º do inciso 14 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paraty, para convocar o senhor secretário municipal executivo de governo, senhor Fabrício Soares, secretário municipal de finanças, senhor Leônidas Santana da Silva, secretário municipal de administração, Saulo Amaral, para prestar informações pessoalmente sobre salário, estrutura e eleição do Conselho Tutelar. Comissão de Defesa do Cidadão. Requerimento 029 de 2023 está em discussão. Requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento 029 de 2023, aprovado por unanimidade. Requerimento 030, da Comissão de Defesa do Cidadão. Requer ao plenário, nos termos do artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Paraty, do artigo 114, parágrafo 9º, o artigo 203 do inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paraty, para convocar o senhor secretário municipal executivo de governo, senhor Fabrício Soares, secretário municipal de Educação, Gabriela Gibrail, secretário municipal de Obras, Valceni da Silva Teixeira, para prestar informações sobre as reformas das escolas e do transporte escolar. Requerimento 030 de 2023 está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 031 de 2023. Requer a mesa ouvida do plenário da forma regimental, com fundamento no artigo 203, parágrafo 3º do inciso 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que seja oficiada a concessionária da rodovia Presidente Dutra S.A. CCR São Paulo, informações se existe algum projeto para a construção de ciclovia do trevo da cidade até o Pedrão da Boa Vista e do trevo até a várzea do Corumbê, e assim como a iluminação pública nesse percurso. Vereador doutor Rodrigo. Requerimento 031 de 2023 está em discussão. Com a palavra, vereador Rodrigo Penha. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da Prefeitura Municipal de Paraty, da área da saúde, Alex, secretário executivo de governo, Saulo Vidal, secretário de Agricultura e Pesca. Senhor presidente, a respeito desse requerimento, que nós vimos que é um pedido antigo da casa, de uma ciclovia, a gente falou semana passada aqui, do trevo de Paraty até o Pedrão da Boa Vista, e também do trevo até a várzea do Corumbê. Diversos moradores dessas áreas usam de bicicleta e passam pelo acostamento, e não tem iluminação pública, e corredores também, pessoas fazem exercício físico ali, e o risco é muito grande, principalmente com a retirada do pardal da entrada do Corisco. Então, a gente está solicitando informações à empresa CCR Dutra sobre a possibilidade de estar implementando nessas duas regiões uma ciclovia para dar aí tranquilidade, mais segurança às pessoas que costumam usar a via ali para se exercitar e para trabalhar. São algumas marinas, diversas marinas ali na região da Boa Vista, e funcionários fazem uso dessa região de bicicleta, principalmente no período noturno. Então, daí o nosso requerimento, solicitando informações à CCR Dutra, solicita aos pares, por gentileza, que possam votar favorável ao requerimento. Requerimento 031 continua em discussão. Com a palavra, o vereador Tonico Gama. Boa tarde, presidente, colegas presentes, público aqui presente. Só para pegar o gancho do requerimento, Rodrigo, né, a gente também tinha feito uma indicação solicitando essa melhoria ali, principalmente para a comunidade da Várzea do Bom Retiro e da Várzea do Corumbê. Eu acho que a comissão poderia convocar a CCR aqui,
alguém responsável da CCR. Né? Como está convocando aí, né, a parte do executivo, do governo e outros, por que não a gente convocar a CCR? Até mesmo porque eles vieram só em 2 apresentações para o executivo. Eu e alguns vereadores tivemos a oportunidade de participar e outros não. Né? Apresentar realmente para a nossa população o que vai ser feito de investimento aqui. Porque apresentaram algumas entradas em alguns bairros, outros bairros não, e aí só está ficando para a gente aqui, na verdade, o pedágio. Né? Se realmente vai duplicar em algumas partes ou não, então eu acho que fica aqui esse pedido, esse apelo para a comissão, e meu voto é favorável. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Vereadores que aprovam a permissão estão. Requerimento 031 de 2023, aprovado por unanimidade. Requerimento 032 de 2023, do vereador Antônio Carlos Vasconcelos Gama Tunico. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Requeiro a mesa ouvido plenário da forma regimental que fundamenta no artigo 203, parágrafo 3º do inciso 10 do regimento interno da Câmara Municipal, que seja oficiada a empresa Enel solicitando informações sobre o ofício 21 de 2022, já encaminhado à empresa. Assunto: substituição dos transformadores de energia elétrica por outro de maior potência na comunidade de Pedras Azuis. Requerimento 032 de 2023 está em discussão. Requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicação 284. Solicitando pavimentação da rua projetada da Baia do Cuti, é isso mesmo? Atrás da Casa do Pelé, Campo do Galo, no Morro do Jacu. Reiterando indicação 50 de 2022. Indicação 285. Solicitando a revitalização da orla do Cais de Turismo da Terra Nova. Indicação 286. Solicitando roçada no entorno do Colégio João Apolônio dos Santos Espada, na comunidade de Ponta Grossa. Indicação 287. Solicitando construção de um ponto de ônibus entre a loja É Demais e o Bar do Zé Espanhol, na Avenida Roberto Silveira. Indicação 288. Solicitando concretagem no Morro da Boa Vista, no Sertão do Taquari. Indicações do vereador Paulo Sérgio está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Marquinhos do Mamanguá. Indicação 319. Solicitando ampliação e revitalização do vestiário do campo de futebol da Graúna. Indicação 320. Solicitando construção de quadra poliesportiva coberta com alambrado atrás do campo de futebol da Graúna. Indicação 321. Solicitando construção de academia ao ar livre atrás do campo de futebol do bairro da Graúna. Indicação 322. Solicitando pavimentação asfáltica e serviço de limpeza, desassoreamento das valas da Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro de Jabaquara. Indicação 323. Solicitando limpeza e manutenção da rede de esgoto na rua Epaminonda Carlos Melo Souza, em frente à Igreja Evangélica de Paraty, no bairro Patitiba. Indicações do vereador Marquinhos de Mamanguá está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicação 324. Solicitando tapa-buraco na rua Jangupada, no bairro Parque Imperial, em frente à rodoviária. Indicação 331. Solicitando reparo da tampa de bueiro ao lado da quadra de esporte do bairro do Pantanal. Indicação 335. Solicitando substituição de uma lâmpada queimada na cabeceira da ponte na rua Cachoeiro do Sertão do Taquari. Indicação 341. Solicitando construção de 4 pontos de ônibus no bairro do São Roque, sendo 2 dentro do bairro e 2 na BR-101. Entrada do Areal de São Roque. Reiterando indicação 019-2021. Indicações do vereador Tunico Gama está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Lulu. Indicação 325. Solicitando instalação de lixeira ao longo da ciclovia da Avenida Otávio Gama, no bairro do Caborê. Indicação 326. Solicitando a instalação de banheiros químicos ao longo da 27ª Copa Barra Grande de Futebol em 2023. Indicação 327. Solicitando construção de uma ciclovia ligando a rua Caborê à rua Guapuruvu, no bairro do Caborê, até a Avenida Jabaquara, no bairro do Jabaquara. Reiterando a indicação 798 de 2022. Indicações do vereador Lulu está em votação.
Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações, aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Rodrigo. Indicação 328. Solicitando a operação tapa-buraco na rua Avenida Espírito Santo, em frente ao depósito do Carlão, no bairro da Ilha das Cobras, reiterando a indicação 98/2022. Indicação 329. Solicitando iluminação pública de LED na Praia do Jabaquara. Indicação 330. Solicitando troca de manilhas que captam água na região do campo de futebol, nas ruas de pedra, Professor Luiz Rebelo, no bairro do Corisco. Reiterando a indicação 299. Indicação 292. Solicitando a manutenção do muro de arrimo da ciclovia da Avenida Otávio Gama, na ponte Hilton Silva, do bairro do Portal das Artes. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações, aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Márcio Alvarenga. Indicação 332. Solicitando a construção de um rancho para os pescadores na comunidade da Barra Grande. Indicação 333. Solicitando a construção de uma rampa na Praia do Pontal para os pescadores, no bairro do Pontal. Indicação 334. Solicitando substituição da academia ao ar livre por um parquinho na comunidade da Praia Grande. Indicações do vereador Márcio Alvarenga. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações, aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação 336. Solicitando a manutenção da ciclovia na rua José do Patrocínio, que dá acesso à Guarda Municipal. Indicação 337. Solicitando a manutenção da estrada principal do Córrego dos Micos. Indicação 342. Solicitando instalação de placas com o nome das ruas, numeração das casas no bairro do Cabral. Indicação 343. Solicitando a repintura da faixa de pedestre na rua Dr. Valdomiro da Silveira Sobrinho, ao lado da rodoviária municipal. Indicação 344. Solicitando a repintura do quebra-molas na rua Aldemar Gomes Duarte Coelho, ao lado de Paraty.com, no bairro do Parque Imperial. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações, aprovadas por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação 338. Solicitando o ensino integral na escola do bairro do Cabral. Indicação 339. Solicitando um gari para a comunidade da Ilha do Araújo. Indicação 340. Solicitando através do SME que faça levantamento dos alunos NI quanto gênero, idade, bairro e tipo de necessidade. Indicação 345. Solicitando iluminação da praça do bairro do Caborê. Indicação 346. Solicitando iluminação dos pontos de ônibus da rodovia Rio Santos, no bairro Taquari, Barra Grande e São Roque. Indicações da vereadora professora Flora. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação 347. Solicitando troca de lâmpadas amarelas pela de LED na rua Olímpio de Abreu, no bairro Ponte Branca. Indicação 348. Solicitando o curso preparatório para o concurso público. Indicação 349. Solicitando sinalização da área escolar em frente à creche municipal Alzira de Lima Copê, no bairro Ilha das Cobras. Indicação 350. Solicitando sinalização da área escolar em frente à escola municipal Guiomar Schmidt Marques, no bairro Ilha das Cobras. Indicação 351. Solicitando manutenção do elevador da creche Alzira de Lima Copê, no bairro da Ilha das Cobras. Indicações do vereador Lucas Cordeiros. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueia as palavras dos vereadores inscritos. Com a palavra, vereador. Com a palavra, o vereador Márcio Alvarenga. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde aos vereadores. Então, fiz aqui 3 indicações, aqui solicitando aqui
um rancho, né, lá na Barra Grande, para os nossos pescadores lá da Barra Grande, onde nós deixamos lá uma conversa boa lá com os administradores da fazenda, né, onde a gente estávamos conversando, porque nessa tempestade que deu, ali carregou todos os ranchos deles ali, daqueles pescadores ali. E pedi ao nosso secretário de obras que se interem lá para a gente poder estar resolvendo aquele problema dos nossos companheiros pescadores lá. A outra foi na Praia Grande, eu estava lá na comunidade, e aí eu tinha uma senhora, até de fora, que ela estava fazendo aquela academia que é maravilhosa, né? Todo mundo tem essa academia no ar livre, mas ela estava enferrujada. Aí essa senhora cortou a mão, sangrou bastante lá, e eu nem estava como vereador ainda, estava como secretário de Pesca e Agricultura. Aí meus colegas me chamaram e pediram para mim trazer aqui para o prefeito, ver se mudasse aquilo lá. E era um sonho deles retirar aquela academia e mudasse para um parquinho. Tá? Então, peço ao nosso secretário de obra também que dê uma atenção lá. E pedir à prefeitura também, quando fizer essas compras, fizer uma compra aí de inox, né? Igual eu tenho visto aqui na cidade, porque é uma cidade na beira do mar, né? O salitro vai botar desse aí, vai corroer de novo. Então, quando fizer essas compras aí, que fizesse uma compra boa aí de inox aí que possa estar resolvendo essas situações, né? Gastar um dinheiro, mas gastar uma vez só. E a outra, as estivas, aqui para os nossos pescadores aqui do Pontal, o nosso pescadorzinho de canoa, que me preocupa tanto, bastante, muita coisa está sendo feita, né? E a gente se preocupa aí que nós somos a segunda maior economia do município, é a pesca. Então, né, estou aqui. Os pescadores votaram em mim, né, meus 511 votos, então a gente tem que fazer alguma coisa aí, contar aí com os companheiros vereadores aí, que a gente apoia sempre o nosso setor pesqueiro. E é isso. Muito obrigado aí, presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Volto à tribuna, senhor presidente, para falar a respeito dos requerimentos feitos pela Comissão de Defesa Cidadã e Meio Ambiente, formada por mim, vereador Lucas, e vereador Marquinhos do Mamanguá. E a gente está fazendo uma rodada de pedido de informação aos secretários municipais. E aí a gente falou aqui a respeito do Departamento de Água e Esgoto, que lá no Curisco, a empresa Águas de Paraty, ficou acordado de forma verbal, no ano de 2012, que ela faria manutenção do bairro. E ela faz essa manutenção sem cobrar conta. E agora a empresa está lá perguntando para os moradores quem quer pagar a conta. Se alguém quiser pagar a conta, vai passar até água tratada, porque a água no Curisco não é tratada. Ela passa por duas telas, sou o Júlio aqui, que é morador, e a gente recebe água suja. A verdade é essa, bem suja em casa. E também onde faz a captação, diversas casas foram construídas acima. E a água que a gente recebe no bairro não é tratada. Então, a Água de Paraty está lá tentando cadastrar os moradores, mas a grande maioria do bairro é contra, por entender que a água sai de lá do bairro e que a gente merecia ter água tratada também lá, sem a cobrança. Então, é uma discussão, e o bairro está se mobilizando, dia 13 vai ter uma reunião lá, para falar a respeito disso com o poder público, e nós fizemos o requerimento para ter informações que do Departamento de Água e Esgoto, da Prefeitura, o que está acontecendo, como é que vai ser isso, também da Água de Paraty, porque isso que aconteceu lá atrás foi de forma verbal, como eu falei, não tem nenhum documento assinado. Então, a gente precisa entender, porque também é direito de quem quiser pagar, pagar, e é direito de quem não quiser pagar, não pagar. Porque a água sempre foi lá, foram os moradores que fizeram toda a ligação, e a empresa chega lá agora cobrando. Então, tem morador que não quer pagar, e tem morador que quer pagar. Então, a gente vai discutir isso, ver, e vai ser levado para a comunidade, né, Júlio? Quero até parabenizar você pela atitude, por estar convocando todo o bairro para discutir isso dia 13 lá. Nós também tivemos o requerimento da comissão relacionado ao Conselho Tutelar, vai ter eleição do Conselho Tutelar, essa semana é a última semana para inscrição, quem quer ser conselheiro, e os conselheiros tutelares estão lá alocados no prédio,
lá da entrada do trevo, onde funciona a promoção social, e alaga direto, chove direto. Tem a questão salarial, que eles questionam bastante, a infraestrutura deles. A gente vai estar discutindo aqui, conversando com os secretários municipais, o que pode ser melhorado e ouvindo os conselheiros também. E também, nós vamos falar aqui com a secretária de Educação, com o secretário de Obras, relacionadas às obras das escolas, que algumas escolas estão com problemas já de muitos anos, tipo Paraty-Mirim e tudo. A gente quer entender se tem algum projeto, o que pode ser feito, de que forma a Câmara pode estar colaborando com isso. Quero aqui saudar o ex-vereador Zé Pital, essa Comissão de Defesa do Cidadão foi criada por ele quando vereador nesta casa. Quero parabenizá-lo aqui e dar uma boa tarde ao senhor José Pital. Vereador Tunico, muito boa colocação, já fiz um sinal para o Lucas aqui, para o Marquinhos, a gente combinou, vamos sim chamar a CCR aqui para a gente entender, né? Quero dizer aqui também, o vereador Lulu está coberto de razão quando ele fala que a gente, no dia de ser lido, já pede para votar um projeto. Eu concordo com ele também. Só que, nessa situação, semana passada já ocorreram essas votações aqui. E eu também fui voto vencido numa questão dessa. E esse PL em discussão, gente, é o PL que trata do desmembramento da Secretaria de Defesa Civil da Saúde, que é uma luta do nosso mandato já de bastante tempo, porque a gente entende que precisa fazer essa separação também. Então, por isso, a gente votou favorável. Eu também li esse projeto durante essa semana, sabe? Quero dizer que o vereador está coberto de razão, mas hoje eu estou votando a favor porque eu acho que essa separação precisa acontecer o quanto antes para melhorar a estrutura da Defesa Civil. São essas minhas palavras. Com a palavra o vereador Lucas Cordeiros. Uma boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, mesa, demais vereadores, público que nos honra hoje aqui com a presença. A gente fica muito feliz, sou até repetitivo com isso, toda semana dizer que a gente fica muito feliz com a presença da população aqui dentro da casa, até para poder acompanhar aquilo que a gente vota, os debates. Os demais vereadores aqui também sempre ressaltam o papel do vereador e o quão é importante que a população esteja acompanhando para saber aquilo que a gente vota, e porque, inclusive, influencia na vida de todos nós no decorrer do dia a dia, como munícipes da cidade de Paraty, quem nasceu aqui, quem escolheu viver em Paraty. Eu fiz algumas indicações no dia de hoje, dentre elas, até é uma indicação que eu acreditava que eu já tinha feito, mas talvez eu tenha feito de alguma forma diferente, acabou entrando novamente, que seria para a Secretaria de Educação, o Poder Executivo. O prefeito até vem falando sobre isso com uma certa frequência, do concurso público que será convocado esse ano, da importância de acontecerem cursos preparatórios para o concurso público, para que a população que reside em Paraty tenha a possibilidade de disputar, muitas vezes, com pessoas de fora, que acabam se preparando durante muito tempo, e seria muito interessante que a população de Paraty tivesse essa preparação para poder também competir por essas vagas de uma forma mais justa. O prefeito Vidal tem falado sobre isso, conversei com a secretária Gabriela também, e ela disse que é um desejo, então a gente vai acompanhar para que isso aconteça de fato. E assim como nas duas últimas semanas, as minhas indicações de hoje foram focadas principalmente nas escolas municipais. Estou, no decorrer do ano de 2023, no desafio de visitar todas as escolas do município, e recentemente, na semana passada, estive tanto na creche municipal da Ilha das Cobras, quanto ali na escola Estaleiro, também na Ilha das Cobras, conversando com a direção de ambas as escolas. E foi nos passado ali a preocupação principalmente com a rua, que não há nenhum tipo de sinalização, faixa, placa, o que pode gerar um certo risco para as crianças que estudam naquele local. Então, estamos encaminhando aqui as indicações para a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, para que seja feita a sinalização, ali tanto na rua da creche municipal, que fica na Ilha das Cobras, quanto da escola, que fica ali também no mesmo bairro. E pedindo, mais uma vez, ao Departamento de Iluminação Pública, ao CIBEL, que é sempre muito solícito, a modificação de algumas lâmpadas no bairro da Ponte Branca. Há pouco o vereador Rodrigo nos trouxe alguns requerimentos, que são muito importantes, de fato, que sejam feitos. Na última sexta-feira, presidido pelo vereador Rodrigo, a gente teve aqui uma reunião com
alguns secretários, pessoas ligadas ao Poder Executivo, sobre aquele desmatamento que aconteceu no Portão Vermelho, a presença do presidente Paulo Sérgio aqui também e demais vereadores. Uma conversa muito importante para que a gente saiba também como essa casa deve agir, se comportar com coisas que ocorrem como essa, que foi um desmatamento ali que nos tomou de surpresa e nos assustou bastante com as informações de que mais de 500 árvores foram derrubadas. Então, a gente tem pedido explicação. Quero parabenizar o presidente da comissão, Rodrigo Penha, por ter convocado e colocar à disposição para colaborar com essa pauta. Quero também ressaltar, assim como foi falado há pouco do Conselho Tutelar, recentemente a gente fez uma indicação de um reajuste salarial para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é de uma importância gigantesca, e eu acredito que a opinião de todos os demais vereadores aqui também tem um salário muito baixo para a importância que existe e para o desgaste causado para um conselheiro tutelar. Tanto que chegamos em eleições de conselheiro tutelar e o número de candidatos é muito reduzido. Alguns membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente nos procuraram, falando até para que a gente consiga incentivar algumas pessoas a se inscreverem, e pessoas que têm um dom de acompanhar e que tratem essa profissão realmente, esse cargo, realmente com paixão, e que essa reunião também é muito importante para que a gente veja realmente uma valorização desses profissionais. O limite para a inscrição da vaga de conselheiro tutelar é até o próximo dia 8, para depois, posteriormente, passar por todo o processo e ser convocada uma eleição. O conselheiro tutelar, assim como o vereador, é escolhido por voto popular. Então, todos nós que estamos aqui como cidadãos e preocupados com as nossas crianças, os nossos adolescentes, temos o dever de ir até os pontos de votação para votar também. Quero ressaltar também a presença do Magalhães aqui, secretário adjunto de Defesa Civil, e também reforçar o meu desejo e o tanto que a gente vem falando aqui, principalmente nos últimos acontecimentos no município, da importância da existência de uma Secretaria Municipal de Defesa Civil, para que os temas relacionados ao assunto sejam levados ainda mais a sério. Quero parabenizar o trabalho que o colega vem fazendo à frente dessa pasta, e que, assim, se os vereadores permitirem, em breve sendo uma secretaria, tendo a possibilidade até de buscar mais recursos e avançar na prevenção, em todo o cuidado e o trabalho que, de fato, é da Defesa Civil. Encerro também parabenizando o presidente Paulo Sérgio por ter incluído na pauta de hoje a votação do piso salarial da enfermagem. Acredito que, assim como eu, todos os demais vereadores desta casa sabem da importância e de o quanto essa classe que está aqui representada por várias pessoas tem lutado por isso há bastante tempo. Em várias reuniões com o prefeito Vidal e outros secretários, foi falado muito de como seria interessante se Paraty, independente de todos os trâmites a nível federal, tomasse essa dianteira e implementasse no município de Paraty, independente disso. Um levantamento que eu fiz recentemente, não sei se já modificou alguma coisa, mas no estado do Rio de Janeiro eram poucas as cidades que tinham implementado. As duas que eu vi que já tinham feito eram Maricá e Vassouras, não sei se tem alguma outra além, mas eu acho muito importante que Paraty tome essa dianteira, entendendo que, de fato, são profissionais que mostraram durante a pandemia, principalmente, o quão são importantes para esse município. Então, a gente já declara antecipadamente o voto favorável e, mais uma vez, parabenizando o presidente por ter incluído na pauta. Aproveitando o gancho, vereador, quero aqui esclarecer a vocês, enfermeiros, técnicos, que o vereador Marquinhos, semana passada, não pôde estar na sessão, e ele assumiu a responsa, e ele tinha umas dúvidas, não só ele, né, como os outros vereadores, e aí ele tirou de pauta, mas assim, para tirar essas dúvidas, e hoje está aí, né, com as dúvidas todas solucionadas, vamos botar para votação, tenho certeza que vai ser por unanimidade, e agradecer a todos vocês por estar presente aí, o Magalhães, enfim, a todos aqui, secretários, tá bom? Com a palavra, vereadora Flora, professora Flora. Alô, boa tarde a todos.
Hoje a minha fala talvez seja um pouco mais comprida, porque tem bastante assuntos, né, que foram tratados. Rodrigo levantou a questão da água lá no Corisco, né? Também estou num grupo de associação também do Corisco, e eu vi que eles montaram um grupo para discutir a questão da água, né? E essa questão, do jeito que as coisas vão, é que a água é um bem universal, né? E essa privatização, se você trata, realmente a cobrança vai ser inevitável. E do jeito que o planeta vai, daqui a pouco estão cobrando o ar que a gente respira se ele for tratado, né? Infelizmente, é um serviço que é prestado e é impossível que isso seja totalmente gratuito, porque senão a gente continua tomando uma água que não de tão boa qualidade, né? Infelizmente, é gerido por uma empresa privatizada, mas é o que temos para o momento. Quero lembrar também aqui o que o Lucas falou. A nossa reunião foi muito importante do desmatamento do Portão Vermelho, porque entendemos uma série de questões. Uma delas é que a gente precisa exigir do INEA como foi o pós-licenciamento. O que eles fizeram? Deram a licença e se a empresa cumpriu os trâmites que foram exigidos. A porcentagem de indivíduos arbóreos estava contratada, eles erraram, tem que pagar. Foi retirada a fauna de maneira correta, estava no contrato. Quer dizer, o pós-licenciamento é muito importante. E uma das coisas que a gente entendeu e que eu achei seríssimo é que houve um erro material da parte do INEA. Eles deram uma licença para abertura de acesso e não exatamente para um loteamento. O dono do terreno não teve culpa pelo erro, mas é um erro material gravíssimo, porque provavelmente é muito mais fácil você emitir uma licença de abertura de acesso do que por um licenciamento. Então, fica aqui registrado a importância de reuniões como essa para a gente esclarecer. Por exemplo, eu sugiro que, na questão da CCR, ao invés de uma reunião deles apresentarem aqui, a gente proceda uma audiência pública. Eu posso estar aqui como cidadão, qualquer 15 pessoas que pedirem uma audiência. Por quê? É um assunto público. Como é que vai ser? Eles vão vir aqui falar só as coisas boas, mas a gente, às vezes, não percebe. O público que vivencia os diferentes bairros, eles têm as suas reivindicações. E até já justifico, porque sou contra votar, sim, acho super importante o desmembramento das secretarias. Também acredito, foi até uma indicação minha, logo no começo do ano passado, que a Secretaria de Defesa Civil se tornasse uma secretaria, mas deu tempo das pessoas que trabalham lá terem acesso à lei, de como ficou a estrutura das secretarias, também de pesca e de agricultura, porque o que não foi dito é que não haverá gastos, né? Vão ser remanejados cargos. Mas o que as pessoas que trabalham lá, que são concursadas, pensam? Também acho importante a gente ter um tempo de respiro, tá? O projeto estava aí tramitando, mas a gente ainda não ouviu os interessados. Eu acho importante a gente ter um tempo de escuta das pessoas que vão ser atingidas por essas modificações. Bom, também, Paulo, eu quero deixar público aqui que vou fazer uma reiteração de um pedido que eu já fiz. Eu não estou me sentindo representada dentro das comissões. Tá? Então, assim, é importante a gente fazer parte da comissão, sim. Tá? Acredito que nós somos 9 vereadores e acredito que nós temos, talvez, 9 comissões. E, então, cada comissão tem o presidente, o relator, um membro, né? Então, são aí 27 vagas e eu estou ocupando uma vaga apenas. Não acho que está bem paritário. Acho que a gente precisa rever e eu vou fazer esse pedido por escrito. Tá? Até o próprio Lulu falou que ia botar à disposição
as vagas de comissões que ele estava ocupando. Eu tenho interesse, sim. E eu fiz um projeto de resolução que não entrou na pauta, que era dividir a comissão. Ela é de saúde, educação, defesa civil, tudo junto, e cultura. Eu sugeri dividir educação e cultura uma comissão, saúde e defesa civil outra. E também pedi para criar a Comissão da Mulher e dos Direitos Humanos. Assim como foi elogiado o trabalho do Zé Pital de ter montado uma comissão de ambiente, né, e defesa do cidadão, que não existia e que teve uma urgência, porque o mundo vai mudando, a gente também precisa ter uma Comissão da Mulher e dos Direitos Humanos na Câmara, porque essas questões também estão se apresentando de uma maneira mais forte. Então, eu quero dizer que estou reivindicando mais protagonismo aí, por achar que a gente merece e a gente pode colaborar. Marcinho, gostei tanto da tua indicação. Olha só, eu pedi um estaleiro público aqui, né? Já fiz essa indicação para os pescadores, que às vezes não têm condição de puxar o seu barco em estaleiro privado. Acho importante. Quando você fala de uma rampa no Pontal, eu pedi para arrumarem a rampa lá do Jabaquara. Quando você fala do rancho na Barra Grande, eu pedi para fazerem ranchos coletivos no Jabaquara, onde a gente também tem uma população caiçara e não existe rancho, é na base do cada um que se vire. Então, gostei tanto, porque tem um olhar carinhoso para quem é aí do mar, né? Eu também tenho esse pensamento. Bom, e parquinho, então, daqui a pouco eu sou chamada a doidinha do parquinho, porque parquinho é uma coisa que eu mais peço. Revitalização, arrumação, um parquinho novo, né? Eu sempre estou pedindo aí. E, inclusive, agora, a gente está pedindo iluminação nas placas, nas praças do Caborê, tem 2 praças, e a região delas está muito escura, realmente não está legal ali, pelo menos tem que ter uma iluminação na rua, próximo ali. A gente está pedindo um observatório, um levantamento dos alunos NEE, necessidades educativas especiais, por gênero, por idade, por bairro, por tipo de necessidade, para a gente ter um panorama, que é através de estudo e de levantamento que a gente entende as necessidades, né? A gente tem um núcleo de inclusão, eu fui pedir isso e não tinha, então eu achei que era o caso aí de ter. Por enquanto, eu acho que são essas as minhas palavras. Também passei de noite aí na rodovia Rio Santos, achei bem escuro uns pontos de ônibus. Para nós, mulheres, é perigoso, né? Ficar ali não é bom, não. Então, eu reparei, assim, meio de supetão, lá no São Roque, no Taquari e na Barra Grande. Tem o ponto de ônibus, mas eles não têm nenhuma iluminação. Pode ser uma iluminação dessa que acende e apaga quando não tem ninguém, né? Para a gente não desperdiçar energia. E pedimos um gari para a Ilha do Araújo, porque lá acredito que a gente tenha em torno de 600, 700 habitantes e não tem nenhum zelador pelo espaço público. Também acho bem assim necessário, tá? E estudo integral na Escola do Cabral, gente, meu sonho é ter estudo integral em várias outras escolas, mas vamos indicando aos poucos, né? Isso aí. Vereadora, a respeito das comissões, o ano passado a senhora estava na mesa diretora e participou de todas. E nunca foi colocado ao público assim mas fica tranquilo que nós vamos ter agora uma revisão na lei orgânica, no regimento interno da casa, e vamos rever essa situação. Tá bom, professora? Vereadora Flora. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para verificação de quórum. Vereador Lucas, vereadora Flora, vereador Tunico, vereador Márcio, vereador Marquinhos, vereador Alan, vereador Rodrigo, vereador Paulo Sérgio, vereador Lulu. Senhor presidente, questão de ordem, tipo de 10 minutos de recesso da Casa Parlamentar. Conversar a respeito do projeto em votação. Foi aceito o pedido, vereador. Vamos. 10 minutos, 5 minutos? 5 minutos.
Declaro aberta a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Veto. Veto total ao projeto de lei 049/2022, que dispõe sobre a instituição do programa Alfabetização da Melhor Idade, destinado às pessoas da terceira idade no âmbito do município de Paraty, origem Poder Executivo, autor Poder Executivo. Veto total ao projeto de lei número 049/2022 está em discussão. Veto total está em votação. Pela derrubada, vereador. Vereador Lucas, vota a favor ou contra o veto? Contra o veto. Vereadora Flora. Vereador Tunico. Vereador Márcio Barenga. Marquinhos. Alan Ribeiro. Lulu. Pela derrubada do veto. Então foram por unanimidade, né? Veto total do projeto de lei 049/2022. Veto derrubado por unanimidade. Projeto de lei 019/2023, que prioriza o atendimento do diabético para a realização de exames que necessitem de jejum total, conforme especifica e dá outras providências. Origem Poder Legislativo, autor, vereador Marquinhos. Projeto tirado de pauta. Já foi aprovado, né? Projeto de lei 020/2023, trata-se do incentivo à prática de dança nas escolas públicas no município de Paraty e da outras providências. Origem, Poder Legislativo, era do autor Rodrigo. Projeto de lei 020/2023 está em segunda discussão. Projeto de lei está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei 020/2023 aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 008/2023, que altera a estrutura administrativa direta da Prefeitura Municipal de Paraty e da outras providências. Origem, Poder Executivo, autor, Poder Executivo. Emenda aditiva 001 de 2023 ao projeto de lei complementar 008/2023. A presente emenda aditiva 001/2023 vem atribuir o bem-estar animal, incluído o item 1.4 no artigo 3º da Lei Complementar 008/2023. Artigo 3º. A Secretaria Municipal de Agricultura fica estruturada da seguinte forma.
1.4, bem-estar animal, é isso? Lê o projeto aqui. Primeira emenda. Emenda aditiva 001/2023 ao projeto de lei complementar 008/2023. Está em primeira discussão. Deliberação plenário, vereador. Vereador Lucas. Sim. Vereadora Flora. É a emenda aí, professora. Vereador Tunico. Vereador Márcia Varenga. Vereador Marquinhos Mamanguá. Vereador Alan Ribeiro. Vereador Rodrigo. Quero projetos de primeira votação e emenda também em primeira. Então, eu vou votar pela primeira. Se fosse em primeira. Primeira. Vereador Lulu. Então foram 7 votos, primeira e segunda votação, e 2 votos para a primeira votação. 3 votos, desculpa. Então vamos lá. Emenda aditiva 001/2023 está em primeira e segunda votação. Projeto de lei, emenda, está em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Emenda aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 008/2023, que altera a estrutura administrativa direta da Prefeitura Municipal de Paraty, da uso providência. O prefeito do município de Paraty, Estado do Rio de Janeiro, de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica desmembrada a Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura no âmbito da administração direta da Prefeitura Municipal de Paraty, da outros que são, primeiro, Secretaria Municipal de Agricultura, segundo, Secretaria Municipal de Pesca. Artigo 2º. Fica extinto o cargo de secretário de Pesca e Agricultura e criados os cargos da secretário Municipal de Agricultura e secretário Municipal de Pesca. Ambos com o símbolo AGP e regra de provimento definida no artigo 72 da Lei Orgânica do Município de Paraty. Artigo 3º. A Secretaria Municipal de Agricultura fica estruturada da seguinte forma. Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura, Departamento Administrativo, Departamento de Políticas Públicas de Desenvolvimento da Aquicultura Familiar e o Horto Municipal. Artigo 4º. A Secretaria Municipal de Pesca fica estruturada da seguinte forma. Gabinete do Secretário Municipal de Pesca, Departamento Administrativo, Departamento de Gestão de Contratos do Defeso, Departamento de Desenvolvimento da Aquicultura, Cais de Pesca e Mercado de Peixe. Artigo 5º. Fica desmembrada a Secretaria Municipal de Obras e Transportes no âmbito da administração direta da Prefeitura Municipal de Paraty, em 2 outras que são Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Transporte. Artigo 6º. Fica extinto o cargo de Secretário Municipal de Obras e Transportes e criados os cargos de Secretário Municipal de Obras e Secretário Municipal de Transportes, ambos com o símbolo AGP e regras de provimento definidas no artigo 72 da Lei Orgânica do Município de Paraty. Artigo 7º. A Secretaria Municipal de Obras fica estruturada da seguinte forma. Gabinete do Secretário Municipal de Obras, Departamento Administrativo, Departamento Técnico, Departamento de Limpeza Pública, Departamento de Iluminação Pública, Departamento de Gestão de Contratos, Unidades Descentralizadas, Coordenadoria do Cemitério e Velório Municipal, Departamento de Água e Esgoto. Artigo 8º. A Secretaria Municipal de Transporte fica estruturada da seguinte forma. Gabinete do Secretário Municipal de Transporte, Departamento Administrativo, Departamento Técnico, Departamento de Fiscalização de Transporte. Artigo 9º. Fica desmembrada a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil no âmbito do município, na administração direta da Prefeitura Municipal de Paraty, em 2. As que são Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Fica extinto o cargo de Secretário Municipal de Saúde e de Defesa Civil e criados os cargos de Secretário Municipal de Saúde e Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil, ambos com os símbolos AGP e regras de provimento definidas no artigo 72 da Lei Orgânica do Município de Paraty. Artigo 11. A Secretaria Municipal de Saúde fica estruturada da seguinte forma. Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, Departamento Administrativo, Contabilidade e Recursos Humanos, Departamento de Engenharia, Fiscalização, Licitação e Contratos,
Departamento de Atenção Primária à Saúde, Unidade Básica de Saúde. Equipes de Saúde da Família, Centro de Apoio, Centro de Integrado de Saúde, Centro de Reabilitação, Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Centro de Abastecimento Farmacêutico, Laboratório Municipal, Departamento de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Hospital Municipal Hugo Miranda, Serviços Descentralizados, Departamento de Transporte e Tratamento fora do município, Serviço de Atendimento Domiciliar, Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil fica estruturada da seguinte forma, o artigo 12. Gabinete do Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil, Departamento Administrativo, Departamento de Informações e Monitoramento de Desastres, Departamento de Gerenciamento de Risco e Resposta aos Desastres, Departamento Operacional, Grupamento Marítimo, Supervisão do Grupamento de Manejo Arbóreo Emergencial, Supervisão de Produtos Perigosos Emergencial Nuclear, Departamento de Desenvolvimento e Responsabilidade Civil. Artigo 13º. O prefeito realizará por decreto o remanejamento de pessoal e regulamentação das unidades administrativas dos órgãos criados nesta lei. O orçamento original da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca fica desmembrado para as secretarias, criando de acordo com as dotações dispostas no anexo 1 e 2. Artigo 15º. O orçamento original da Secretaria Municipal de Obras e Transporte fica desmembrado para as secretarias criadas de acordo com as dotações dispostas no anexo 3º e 4º. Artigo 16. Na estrutura da Secretaria Executiva de Governo, fica extinto o cargo de Coordenador de Políticas Públicas para a Juventude. O cargo de Chefe de Comunicação passa para símbolo CC1. Fica criado o cargo de Chefe da Coordenadoria da Juventude, símbolo CC1, 40 horas semanal, em ensino médio ou experiência comprovada na área. Quarto, fica criado o cargo de Chefe da Coordenadoria da Mulher, CC1, 40 horas semanal, ensino médio ou experiência comprovada na área. Quinto, o cargo de Diretor de Patrimônio da Humanidade passa para o símbolo CC1. Parágrafo 1º. Ficam preservadas as competências da Coordenadoria da Juventude. Artigo 2º. Compete à Coordenadoria da Mulher, fundamentalmente, articular com diferentes órgãos das 3 esferas do governo e entidades da sociedade civil com o objetivo de assegurar a implementação dos planos de políticas para as mulheres. Artigo 17. Quanto à classe funcional, o cargo de indigenista fica reclassificado para a classe K. Artigo 18. Esta lei entrará em vigor na data de sua aplicação. Prefeito Municipal Luciano de Oliveira Vidal. Projeto de Lei 008/2023, com a emenda 001 de 2023, que já está aprovado em primeira e segunda votação. Projeto de Lei 008 está em discussão. Deliberação. Professora Flora. Tunico. Márcia Varenga. Marquinhos Mamanguá. Alan Ribeiro. Rodrigo. Lulu. Você já pediu, então não. Eu favorável, primeiro e segundo. Projeto de Lei 008 está em primeira e segunda votação. Desculpa. Projeto complementar 008 está em primeira e segunda discussão, com a palavra a vereadora Flora. Quero deixar claro aqui que não sou contra o desmembramento, em absoluto, até indicação minha. Só acho que tem que ter um tempo da gente digerir melhor. Inclusive, o próprio projeto de lei fala em anexo 1 e 2, anexo 3 e 4. A gente recebe por Flow Docs e os anexos
não chegaram a tempo da gente observar. Então, assim, eu acredito que, às vezes, a gente precisa escutar as pessoas que estão também envolvidas no processo. Eu prefiro ter um pouco mais de calma e deixar para a semana que vem. Então, estou justificando o meu pedido de ser contra a primeira e segunda votação. Não exatamente contra o projeto, mas uma época, até para quem puder ler com mais calma, né? Eu sei que já chegou, eu já entendi, mesmo assim tem coisas embutidas aí dentro que eu gostaria de ter estudado melhor. Então, é por isso que eu pedi que não fosse primeira e segunda votação. Imagine, a coordenadoria da mulher vai se tornar mais importante, a da juventude também. Claro que temos ganhos, mas nem por isso precisava de tanta pressa. Então, é isso. Projeto de lei complementar 008 de 2023 continua em discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Penha. Eu queria votar esse projeto hoje, mas eu também penso da mesma forma, vereadora Flora, questão de ser em primeira votação, para a gente ter mais uma semana para analisar melhor. Até porque é uma luta constante da Defesa Civil, esse desmembramento. Eu falo das secretarias também, mas a Defesa Civil acompanha de perto a luta de anos para que se torne secretaria. E é importante, porque ela recebe recursos federais também nessa área, e ajudaria muito. A gente vê assim, a questão dos cargos da coordenadoria da mulher, também é importante, mas poderiam estar desmembrados, poderiam estar em outro projeto. Não necessariamente nesse, porque daria para a gente discutir os valores que estão sendo elencados nesse projeto. E quando o anexo não vem, que a vereadora fala, realmente, porque a questão de valores a gente acaba não vendo. Então, a gente vai aprovar aqui os valores, CC1, se não me engano, vai para R$9.000, mais ou menos assim, o salário. São 4, porque tudo se justifica, tá? A coordenadoria da mulher, a coordenadoria da juventude, o cargo aí de patrimônio da humanidade, o diretor, que precisa de alguém mesmo que represente, a gente sabe disso. Mas, relacionado a essa questão de defesa civil, o meu voto será favorável devido a isso. Também, principalmente isso. A questão da defesa civil, que me incomoda muito a forma como a defesa civil ela existe dentro de todos os diversos mandatos. Eu sei a dificuldade que eu sei o quanto eles defendem nossa cidade, são as primeiras pessoas a estarem à frente de diversos eventos. Quando ninguém quer estar, a defesa civil está. Ela é a guarda municipal. Então, eu, devido a isso, vou votar favorável ao projeto. Mas gostaria muito que tivesse mais uma semana para a gente poder analisar, porque semana passada a gente já teve problemas com isso aqui, que essas questões a gente está votando sempre à pressa. Mas como a semana passada também votou, por isso hoje votei favorável para ter para a ordem do dia. Mas acredito que seria a primeira, a gente ter uma semana para analisar melhor, não por causa da defesa civil. Está aqui o Magalhães, ele sabe dessa luta toda nossa, mas devido às outras questões que estão dentro do projeto. O ideal, gente, é o quê? Que cada projeto chegue separado na casa, mas não é, isso é um sonho. O vereador Septal sabe que se de longa data dessa forma. Então, meu voto é favorável, senhor presidente. Favorável primeira e segunda, vereador? Sou favorável ao projeto, aprovação do projeto. Eu fui contra a primeira e segunda. Só para saber. Projeto de lei complementar continua em discussão. Com a palavra, vereador Tunico. Presidente, caros colegas, público aqui presente, vou fazer a justificativa por que primeiro e segundo, né? Esse projeto está mais ou menos há 3 semanas na casa, já foi tirado de votação na sessão passada, né? Ela entrou na pauta, a gente tem um grupo de vereadores que a gente conversa, foi retirado naquele momento, e é todo mundo só procurar entender como que vai funcionar o projeto. Sou favorável, sim, igual sempre discutimos aqui em relação à defesa civil, né, Magalhães? A importância que é a defesa civil na nossa cidade. O vereador Lucas, juntamente com o vice-prefeito, esteve em Brasília pedindo recurso de emenda parlamentar para a causa animal, e naquele momento não pode. Parabenizo o nosso presidente pela inclusão da emenda, né, desmembrando ela para botar na agricultura, que aí sim dá para procurar recurso, como também em relação à defesa civil. Sou favorável, sim, à Secretaria Adjunta da Coordenadoria da Juventude da Mulher. Essas secretarias, essas coordenações precisam ser mais fortalecidas, sim, na nossa cidade, por isso que meu voto é favorável. Projeto de lei continua em discussão, não havendo, com a palavra, vereador Lulu.
Presidente, vereadores, pessoas presentes aqui, uma boa tarde. Também não poderia deixar de comentar quanto a esse projeto. Talvez o Tunico tenha conhecimento do projeto há 3 semanas, mas nós vimos aqui que o projeto ele foi lido hoje, foi dado entrada hoje na Câmara. E, no mesmo momento, pedido para que fosse incluído já na ordem do dia. Então, eu, sinceramente, eu desconheço o projeto. E acredito que a maioria aqui também desconheçam. Está votando porque o prefeito está pedindo. A verdade é essa, né? E eu gosto de votar com o meu entendimento, eu gosto de votar ouvindo as pessoas, eu gosto de votar ouvindo a quem mais interessa, né? As classes interessadas, sempre para poder errar o menos possível. E acredito também que uma semana a mais não prejudicará em nada o projeto, né? E foi elencado também aqui, colocado aqui como justificativa no projeto, muito a defesa civil. Então, por que já é um desejo de todos aqui quase da Câmara, dos funcionários, da própria equipe da Defesa Civil, essa secretaria, que fosse independente. Mas por que não encaminhar esse projeto separado? O projeto só que diz respeito ao desmembramento das 2 secretarias, Saúde e Defesa Civil. Por que embolar tudo? Por que colocar 3, 4 secretarias, desmembramento, criação de vagas, criação de cargo, extinção de cargo, num só projeto? Para confundir todos, confundir todo mundo, e às vezes até acaba prejudicando, porque é um pensamento nosso, era um desejo nosso, essa criação da Defesa Civil. Mas, por um outro lado, não era o meu desejo separar a pesca da agricultura. Não é. E agora o que o vereador faz? Ele reprova, ele vota contra o projeto, porque ele pensa de um jeito, e vota a favor do outro, ele vai votar contra e vai prejudicar o outro. Então, você vê como é que fazem as coisas para confundir e até mesmo colocar o vereador meio que na estreita. E agora, o que eles vão fazer? Então, essa observação tem que ter sido. A gente poderia ter mais tempo para rediscutir isso, para entender melhor, e até mesmo, talvez, para pedir ao prefeito que vamos fazer por partes. Vamos resolver aqui a Defesa Civil com a saúde, depois vamos resolver transporte e obra. Será que há essa necessidade mesmo de separar, de se criar a secretaria? E o orçamento? Cadê? O orçamento foi votado no ano passado. Não existia secretário de Defesa Civil, não existia secretário de Agricultura. Como é que vai fazer o orçamento da pesca? Vamos dizer lá genericamente R$100 mil, aí agora o que o secretário vai fazer na metade do ano? Já se gastou quase tudo, 80, deve ter 20 mil, aí ele vai dar 10 lá para agora, para a agricultura, aí a saúde a mesma coisa com Defesa Civil, e por assim que segue. Poderia se repensar, votar, aí o orçamento chega nessa casa, nós temos que votar até o final do ano, a gente incluía essas secretarias, e para o próximo ano, cada secretaria dessa ia ter um orçamento, não é ter o que dividir o pouquinho que a secretaria lá já tem. Então, eu penso muito nisso, é dessa maneira que eu gosto de conduzir, e, infelizmente, eu vou ter que ser contra o projeto, mesmo querendo que fosse criada a Secretaria de Defesa Civil, eu vou ter que ser contra por esse todo que incluíram em um só projeto de diversas áreas, diversos segmentos. Essa é a minha palavra, presidente. Projeto de Lei Complementar 008 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, está em votação, primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por 8 votos favoráveis e 1 contra. Projeto de Lei Complementar 006 de 2023, que dispõe sobre o piso de vencimento dos cargos enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem da Prefeitura Municipal de Paraty. Origem, Poder Executivo, autor, Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar 006 de 2023 está
Está em votação. Pedir deliberação ao plenário, vereador. Vereador Lucas, vereadora Flora, vereador Tunico, vereador Marco Varenga, Marquinhos, Alan Ribeiro, Rodrigo, eu favorável, Lulu. Só questão de ordem, presidente. Eu vou aceitar a segunda discussão e votação, porque o projeto, na semana passada, já entrou em pauta, foi retirado, então nós tivemos tempo e prazo para tentar resolver essa questão e conhecer o projeto. Só por isso. O projeto de lei vai ser votado em primeira e segunda votação, deliberação aqui por unanimidade. Projeto de lei complementar 006/2023 está em primeira e segunda discussão, com a palavra vereador Marquinhos do Mamanguá. Senhor presidente, demais edis, público que nos ouve, subo essa plenária para falar sobre a questão desse projeto, qual a gente, até mesmo, né, eu, o Rodrigo e o vereador Lulu, estava aí num grupo, né, qual chegou ao nosso conhecimento, que nós tínhamos votado contra esse projeto. Isso não houve, portanto, está aí, o projeto está aqui hoje para ser votado, está sendo votado em primeira e segunda votação. Tivemos, antes mesmo de colocarmos o projeto para votar, tivemos em conversa com os vereadores que aqui estão presentes, conversamos sobre o projeto por termos dúvida do projeto, o projeto não iria entrar em votação. O vereador Lucas até pediu para votar, mas por devido a gente ter essa dúvida, eu preferi tirar o projeto para não perdermos o projeto e para que isso não viesse a se alongar mais ainda. Tá? Então, a gente não fez aqui por maldade, jamais estaremos aqui contra funcionário, seja da saúde, seja da educação, seja qual for o setor. Só que a gente também tem que ouvir como ouvimos os auxiliares, né? E bom ver que hoje vocês estão aqui presentes, para realmente ver como a casa funciona, porque se acertar, foi o prefeito, se errar, foi os vereadores. Então, a gente tem que trazer isso às claras, mostrar como se foi feito o projeto, porque o projeto, sim, esse projeto, vereador Lulu, ele chegou aqui, sim, no dia da votação. Esse projeto que a gente votou das secretarias, do desmembramento, não. Já estava na casa, eu recebi ele na sexta-feira. E por que os outros projetos não foram assim? Então, essas pegadinhas que a gente tem que parar, e realmente concordo com a professora Flora. Por quê? Se a gente perde o projeto, inclusive, né, professora Flora, nem o projeto da educação entraria, que foi conversado. Mas como a professora pediu, né, a gente aceitou, né, porque do piso salarial também dos professores, então a gente pediu deliberação e foi votado. Por causar dúvidas, para que nenhum servidor tivesse prejuízo em seus salários, como chegou ao nosso ouvido, e eu, sem conhecer o projeto, preferi retirar. Tenho certeza que ninguém vai ter perca nesse projeto, analisamos o projeto, depois começamos com o Leônida, com o procurador, então, aí sim, conseguimos entender e também falar para os auxiliares, tá? A gente conversou com o prefeito também, conversamos com o Leônidas, né? E eles garantiram para a gente que não ia ter perca. Inclusive, eles até falaram, vamos comparar os contra-cheques após, né? Se o valor é o mesmo ou não. Se for, vocês voltam aqui e reclamam. E aí sim, a gente pode tomar uma decisão e até mesmo propor lá, o vereador Lucas estava lá, se tiver alguma perca, né, que vão fazer agora na reforma administrativa, obrigado, vereador, um meio de a gente incluir para que eles também não tenham perca, colocar uma letra, arrumar ali um meio, porque esse cargo ele não existe mais. Hoje é técnico ou enfermeiro, né? O auxiliar não existe mais. E quando eles fizeram, também, né, o cargo era esse. Então, foi o que eles fizeram na época. E também não acho justo pessoas com mais de 30 anos, 36 anos de casa, ter uma perca no seu salário. Por isso, a gente tirou de pauta para discutir e o projeto
vai ser votado, tá? E não foi como passaram em redes sociais, como chegou nos nossos ouvidos, que a gente votamos contra. Jamais votaria contra a um projeto desse, sim. Muito pelo contrário, se a gente visse algum prejuízo, a gente faria até emenda no projeto, né? Pedir os nobres colegas, sentaríamos, conversavam para que adequasse o projeto, tá bom? Projeto de lei complementar 006 continua em discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Penha. Falar o que o Lucas fala sempre aqui, que bom que a casa está cheia, né? Parte do princípio de que nós aqui não queremos prejudicar ninguém. Simplesmente isso. Todas as discussões, os quebra-paus, vamos dizer assim, que existem nessa casa, porque aqui é uma casa de discussão. A gente precisa entender o que a gente está votando e como a gente está votando. Eu fiz o discurso semana passada aqui, porque eu fico pensando em cada um de vocês, que tudo que você passou, principalmente com a pandemia, tudo isso, que todos vocês correm dentro do hospital trabalhando, de se acidentarem, de uma série de situações, a parte emocional de vocês, que vocês perdem alguém ali dentro, a luta que não é no dia a dia de vocês, e passa pela cabeça da gente, será que o Fred, o Alail, o Seriane, Thaís, pessoal antigo, lá atrás, quando a estrutura da saúde era bem ruim, que eles trabalharam tudo, que eles se formaram, fizeram um concurso para auxiliar, e hoje, se eles têm o Corém como técnico, será que não seria justo passar o auxiliar também para técnico, para fazer parte dessa família que já fazem parte há tantos anos como vocês? Que se dedicam como todos os outros. É isso que passa na cabeça da gente. Não é prejudicar ninguém, não. É querer que todo mundo tenha um direito. Porque são pessoas que estão a vida inteira naquele hospital, uma hora que mal tinha como trabalhar. Então, isso a gente aqui também tem que pensar. Sabe? Nós tivemos a reunião, foi falado para a gente essa questão toda. Nesse projeto não poderia haver alteração, mas está vindo a reforma administrativa. Sabe? Eu queria que vocês olhassem assim. Nós olhamos vocês como guerreiros, como pessoas que se colocam à frente de tudo sempre. Como é a Defesa Civil, como é a Guarda Municipal, é a enfermagem, é o médico, é cada pessoa que está naquela portaria ali 24 horas, que às vezes a gente chega lá, não sabe nem respeitar, não consegue respeitar. Quantos que vocês não passam ali dentro? O auxiliar de limpeza, a gente sabe o que passa. Mas hoje tem uma estrutura melhor, gente. E se é possível ajudar todos, por que não? Foi somente isso. Nós retiramos de pauta para analisar o projeto, para ouvir. Foi o que aconteceu hoje. A gente precisa ouvir, porque aqui estão a vida de vocês na mão da gente. Para o bem ou para o mal. Dependendo do nosso voto aqui, a gente ferra todo mundo. Então tem que ter responsabilidade com tudo que a gente faz aqui. Meu voto é favorável, como sempre seria, acho que todo mundo aqui. Sim? Por questão de ordem, nós fizemos o que a gente fez hoje, paralisou, convidou o Leônidas, não pôde vir, a gente não conseguiu, enfim, a gente resolveu, o projeto está aqui para ser votado, o voto é favorável, e quero agradecer a vocês por tudo que vocês fazem pela nossa cidade sempre, porque é muito importante o que vocês fazem, e sem vocês a gente não tem como sobreviver, porque é saúde, e vocês fazem a saúde do município, sabe? E a gente sempre acredita que vocês fazem sempre o melhor, eu não tenho dúvida disso. E jamais a gente vai votar contra um projeto dessa envergadura pela necessidade que a gente tem. E para a gente entender a importância de vocês em toda a sociedade. Porque o político passa, o enfermeiro é enfermeiro a vida toda, o médico é médico a vida toda. E a gente tem consciência disso. Meu voto é favorável, senhor presidente. O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, o vereador Lucas Cordeiro. Mais uma vez, boa tarde a todos. Ressaltando, acho que uma fala que eu disse anteriormente, mas muitas das pessoas não estavam aqui presentes, acho que é importante a gente lembrar do fator do piso da enfermagem, da mobilização de toda a classe, da organização, até das conversas realizadas juntamente com o poder público, com o poder executivo, muitas pessoas também procurando os vereadores dessa casa. A gente acompanha pela televisão, Jornal Nacional, Fantástico, essa discussão e o debate do piso nacional desde o ano passado e de quão seria interessante que o município de Paraty tomasse essa dianteira de, independente de todo o imbróglio lá em Brasília, que o município aqui implementasse o piso independente disso. Falei até que pesquisando os municípios do estado do Rio de Janeiro, que eu vi
com certeza tinha sido Maricá e Vassouras, não sei se alguma outra implementou também, mas isso da importância, de fato, de que haja uma mobilização e que o município entenda da importância da valorização dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares de enfermagem, e até a reunião que o vereador Rodrigo, o vereador Marquinhos citaram há pouco, na conversa com o secretário de Finanças e com o procurador, todos nós concordamos que é legítimo toda a luta de melhoria de salário, independente das classes, os argumentos trazidos, inclusive, pelos auxiliares de enfermagem, e que independe da votação de hoje, que vai estabelecer o piso, que a gente está implementando o piso nacional em Paraty, o momento, com essa reforma que virá para casa, todo o debate de valorização, de mudança, como o próprio vereador Rodrigo falou, ainda está vivo. Independente da votação do piso aqui, isso não interfere no debate, no diálogo que até essa casa pode proporcionar, pensando nos servidores de várias áreas diferentes. Assim como os nobres colegas falaram agora, quero parabenizar todos que estão aqui. Convido, inclusive, para estarem aqui mais vezes com a gente, independente do tipo de votação que traremos aqui para casa. Porque muito do que é falado aqui, do que é votado aqui, influencia diretamente na vida de todos nós no município, e essa importância de que a população participe de fato, se envolva, questione, saiba de que forma a gente está votando. E também, quando se fala em vereador, isso é algo que eu acho que dá até para espalhar por aí, o vereador ele não tem poder de muita coisa, de executar. Muitas das vezes, né, presidente, procuram a gente, poxa, vereador, aumenta o salário da classe tal, pô, por que vocês não votam para melhorar? Aqui, principalmente quando se trata em questão orçamentária, o poder que nós temos aqui é votar. A gente não tem o poder de aumentar o salário de função tal, cargo tal, mas eu tenho certeza que essa casa aqui, com qualquer tipo de reforma que for encaminhada para cá, que melhore, que valorize os servidores públicos de Paraty, tenho certeza que essa casa, por unanimidade, sempre votará a favor, e entendendo que, é uma frase que muitos falam, a gente hoje é patrimônio mundial, Paraty é reconhecido em todo lugar. Mas Paraty é patrimônio mundial não é somente pelas suas belezas, não é pela praia, não é pela sua história, mas principalmente pela sua gente, pelas pessoas que fazem Paraty respirar diariamente, viver. Quando a gente fala em respirar, no caso de vocês da área da saúde, quase que literalmente, né? Depois da pandemia que nós passamos e ainda vivemos alguns resquícios, parabenizar a todos e dizer que a Câmara Municipal de Paraty votará favorável, entendendo que vocês merecem qualquer tipo de valorização. Projeto de Lei Complementar 006 continua em discussão. Com a palavra o vereador Lulu. Retorno aqui, presidente, também para comentar a respeito desse projeto aí, tão importante, que foi retirado da pauta. Na verdade, não estava nem na pauta, né? Queriam incluir, né, a base de pressão, o projeto ali também, sem nenhum conhecimento por parte dos vereadores. Poderia ser um projeto excelente, como é para muitos, mas poderia estar prejudicando outros. Então, como é que você faz? Você vota ali porque de uns, sem ler, sem entender, sem conhecer o projeto, aí no final das contas você acabou prejudicando o outro. Então, o interessante do tempo, né, de você obedecer e respeitar a tramitação de projeto da Câmara, é para errar o menos possível, para saber o que se vota, e até mesmo ter tempo de tentar convencer o prefeito, o secretário, para poder adequar quem esteja prejudicando. No caso ali que nós temos, a nossa preocupação era quanto ao auxiliar, já que a outra parte dos técnicos e enfermeiro não tinha problema algum, né? No entendimento ali dos funcionários que nos procuraram, que eles iriam perder com esse piso, né? Nós sabemos que ali nós estamos respeitando um piso nacional, implantando no município. Mas o município hoje é milionário, o município hoje é rico. O município hoje, ele tem condição, se quiser, de igualar o salário do auxiliar
quanto ao de técnico, ou até mesmo chegar próximo, um pouco mais próximo. Então, era isso que nós procuramos durante essa semana, entendeu? Tentar atender isso. Porque nós sabemos, nós somos vereador, nós votamos o orçamento, se nós estamos procurando a fazer isso, é porque nós sabemos que o município tem condição de fazer isso. Então, o diálogo foi para isso, para a gente tentar equalizar um pouco mais o salário do auxiliar, porque, no meu entender, não puxando o saco nada, por conhecimento, o auxiliar, às vezes, ele faz mais do que enfermeiro, muito mais. E faz igual o técnico, até mesmo muito mais do que o técnico, porque, na verdade, ele é um técnico. Então, a nossa preocupação é essa, porque o salário hoje, do técnico e do auxiliar, eu acho que a diferença de R$100, caso não me engane, 80, sei lá, 100 e pouquinho reais. E com esse novo piso agora, o técnico está dando um salto para cima um pouco, merecedor disso, mas o auxiliar está ficando um pouco para baixo. Então, nem todos os municípios têm essa realidade de poder que o município de Paraty tem hoje, de poder elevar o salário do técnico e manter ali mais ou menos o que está hoje, um próximo do outro, porque desempenham a mesma função. Então, a nossa preocupação foi nesse sentido. Houve tanta fofoca daqui e dali, que um falou que votou contra, que o outro não votou contra. Então, são pessoas desinformadas, que às vezes não procuram entender e nem saber o trabalho de cada um, e que, antes mesmo de tudo, já sai aí propagando a mentira, né? Mas a gente está tranquilo, e a gente espera, assim, Eliane, Alailson, Nissinha e outros mais, que em breve, com essa reforma, igual foi falado aqui, que a gente não tem o poder muito de colocar o salário lá em cima. A gente não tem, mas a gente tem poder de votar se for encaminhado pelo prefeito. Se o prefeito encaminhar o projeto, aí sim a gente aprova. Agora, a gente não pode, vou botar o salário aqui por que você não faz isso e tal? Eu não posso pegar e botar o salário do auxiliar ali com 3.200. Não posso, é inconstitucional. Se vem de lá para cá, a gente votaria, com certeza. Com certeza, não ia ter problema algum por parte de vereador nenhum. Então, o prefeito não fez isso, mesmo tendo poder e condições financeiras, orçamentárias para fazer, não teve esse cuidado com a classe dos auxiliares. Então, só o meu voto em separado com essa observação. Tá bom, gente? O projeto de lei continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto de lei está em votação. Vereadores que aprovam primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Aproveitar aqui a oportunidade e pedir uma salva de palmas aí a todos. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente, nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.